Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe do canal Falando de Elétrica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fechamento de tomadas TUG, as famosas tomadas de uso geral, beleza? Eu vou dar dois exemplos de fechamento de tomada, vamos falar um pouco sobre cada um deles e depois vamos fazer um teste para ver como funciona a corrente elétrica em cada um dos seus fechamentos, beleza? Então fica com a gente até o final desse vídeo, que esse vídeo tá super legal. Vamos lá! Vamos lá, aqui nós temos os dois exemplos de tomada que eu falei no início do vídeo. Esse primeiro exemplo aqui é o exemplo que a gente considera o ideal para estar executando. Por quê? Porque a corrente elétrica ela vai se dividir no cabo elétrico, beleza? Ou seja, a corrente que estiver passando para outras tomadas do mesmo circuito, ela vai estar passando através do cabo, tá bom? E as conexões da tomada elas vão ficar exclusivamente para o equipamento que está sendo utilizado nessa tomada. É por esse motivo que a gente sempre prioriza utilizar esse tipo de fechamento, tá bom? Esse tipo de fechamento. Pode ser com fita isolante ou pode ser com conectores vago, conectores de torção, não importa. O que importa é fazer a execução dessa forma aqui, tá certo? Então essa é a maneira que a gente prioriza fazer a instalação. Agora, no exemplo 2, a gente tem a instalação que a gente considera que é um pouco problemática, pelo simples fato da corrente, toda a corrente elétrica do circuito que estiver passando dessa tomada, ela vai passar pelo terminal dessa tomada aqui, entendeu? Então, no momento que tiver uma corrente muito alta passando por esse ponto aqui, pode ocorrer o aquecimento, pode ocorrer também uma sobrecarga nesse ponto aqui de conexão dessa tomada, tá bom? Então é por esse motivo que a gente não recomenda fazer a utilização dessa forma aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer um teste, vai colocar uma carga nesse circuito aqui e a gente vai fazer as aferições de corrente e a gente vai ver como a corrente elétrica se comporta nesses dois exemplos de tomada, tá bom? Colocamos uma carga no final do circuito para a gente simular como vai se comportar a corrente elétrica nesses dois modelos de fechamento de tomada, beleza? Nós aplicamos uma carga e a gente vai agora fazer com a ajuda do alicate e um perímetro a leitura de corrente elétrica desse ponto e desse ponto para a gente ver como é que a corrente vai se comportar, beleza? Primeiramente a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a medição da corrente total do circuito que está sendo trabalhado agora, beleza? Que está sendo utilizado nesse momento, que está passando por esses cabos aqui. Vamos lá. A gente vai tirar aqui a medição para a gente ver qual é a corrente que está circulando nesse momento. Nesse momento a gente tem uma corrente em torno de meio ampere, em torno de meio amperes, beleza? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar uma carga nesse ponto de tomada aqui para a gente fazer a leitura. Agora a gente aplicou uma carga nesse ponto aqui e a gente vai ver que a corrente elétrica aumentou. A corrente aumentou, foi para quase 1 ampere. A corrente aumentou, foi para quase 1 ampere. E a gente vai ver aqui agora como está se comportando a corrente nesse ponto aqui. No ponto do cabo que vem do disjuntor, está dando em torno de quase 1 ampere. E na divisão do cabo aqui, no cabo que está indo para a tomada apenas, a gente tem uma carga de meio ampere, beleza? Ou seja, a corrente elétrica ela se divide no fechamento do cabo. É por esse motivo que a gente aconselha sempre a utilizar o circuito e o fechamento de circuito dessa maneira aqui, beleza? Por quê? Porque a corrente total ela vai ser dividida no próprio cabo, tá bom? Agora a gente vai ver como é que a corrente elétrica se comporta nesse exemplo aqui, beleza? E agora a gente vai fazer a medição, vamos lá. No momento que a gente faz a medição da corrente,
nesse ponto aqui, a corrente elétrica ela tá sendo de quase 1 ampere, ou seja, toda a corrente elétrica que está circulando nesse momento pelo circuito através dessa tomada e dessa, está passando por esse terminal aqui dessa tomada, beleza? A gente está utilizando uma carga pequena, mas uma carga com uma corrente maior, isso pode ocasionar problemas elétricos na instalação, tá certo? Então é por esse motivo que a gente não aconselha a estar utilizando esse modelo aqui. Por quê? Porque a corrente elétrica ela vai passar por todo o borne das tomadas, ou seja, vai ocasionar um aquecimento ou algum problema elétrico, porque todo o circuito que tiver depois dessa tomada, a corrente elétrica ela vai estar passando por esse borne aqui. Esse fechamento de tomada, dessa maneira, você pode fazer o fechamento com uma tomada dupla, uma tomada tripla, não tem importância. O que importa é sempre utilizar dessa maneira aqui, tá certo? Você pode utilizar uma tomada, 2 ou 3, não vai fazer diferença. Se a configuração for essa, você vai estar fazendo um fechamento seguro, beleza? E dessa forma aqui, como falei, não é aconselhável. Por esse vídeo era isso. Se você gostou do vídeo, eu peço a você se inscreva no canal, ativa o sininho para quando a gente postar mais vídeos você ser notificado dos vídeos, beleza? Um forte abraço aí do seu amigo Felipe Martins e até mais.